o Pedro vai falar. Então, acho que vocês vão ter que concordar aí com a gravação, tá bem? Quem não quiser aparecer, né, só não ligar a câmera. Bom dia a todos e todas, muito obrigada pela presença, né? Nós estamos aqui, deixa eu ligar meu vídeo, me perdoem, né? Falta de educação ficar falando aí sem aparecer, que estava travando, por isso que eu fechei. Eu sou a professora Patrícia Guarnieri, sou a líder do Geologs, que é o grupo de estudos e pesquisas em logística e supply chain management da Universidade de Brasília. Nós temos feito todos os meses um encontro aberto, né, do grupo de pesquisa. Nós temos encontros semanais fechados, né, com os membros do Geologs, e aí, uma vez por mês, a gente tem feito esse encontro aberto com o intuito realmente de divulgar, né, as pesquisas que a gente desenvolve no nosso grupo. A gente tem chamado tanto pesquisadores do grupo, como também convidados externos, que é o caso do Pedro, né, nosso convidado internacional. Agradeço muito, Pedro, pela sua presença, é uma honra ter você aqui conosco. O Pedro Patrick Ferreira Silva é egresso da UNB, da Universidade de Brasília. Ele é representante nacional do Slow Fashion Movement no Brasil e está fazendo mestrado na Universidade de Leiden, né, na Holanda, em economia circular, né, que é um tema que a gente pesquisa. Nós temos desenvolvido também algumas pesquisas sobre slow fashion. E aí, conversando com ele, surgiu essa oportunidade dele vir, né, trazer essa conversa conosco aí sobre esse movimento slow fashion, que, sem dúvida, é um assunto muito relevante, prioritário, né, para nós no grupo, e eu acho que tem que ser, né, a nível de Brasil, e o mundo todo já está discutindo. Então, agradeço muito, Pedro, por você ter aceito esse convite. Sem dúvida, vai ser muito útil para todos que acompanham o grupo, né? Peço desculpas que não tem tanto público por conta da questão do horário, né? Mas, assim, a gente vai divulgar, fazer uma divulgação depois nas redes sociais, porque nós vamos gravar. Então, só peço que quem não concordar com a gravação, não abra a câmera, né? Mas a gente vai ter um espaço, inclusive, para perguntas e para participação. Vocês podem abrir o microfone depois. E aí eu vou deixar para o Pedro, né, que eu acho que é mais apropriado, que ele próprio se apresente, conte um pouquinho da trajetória dele. Depois a gente vai ter a exposição dele, e aí, Pedro, você decide como você deseja conduzir, se você prefere que as pessoas façam perguntas durante a tua apresentação, ou se você prefere apresentar primeiramente e depois, ao final, né, abrir um espaço para perguntas, né, você que decide. Então, passo a palavra para você e sucesso na tua apresentação, Pedro. Obrigada. Eu vou fechar minha câmera para não travar, tá? Certo. Obrigado, Patrícia. Bom, gente, bom dia. Primeiro, eu queria muito agradecer, né, o convite da Patrícia por estar aqui falando um pouco sobre a trajetória, a minha trajetória, né, no Slow Fashion Movement e nessa luta, né, para transformar a cadeia têxtil numa cadeia de produção têxtil numa cadeia mais justa, né, uma cadeia que venha trazer, né, e garantir os direitos humanos dos trabalhadores que estão ali dentro e também, né, a sustentabilidade para o nosso planeta. Ah, Antes de tudo, eu quero me apresentar, né? Então, quem sou eu? Quem é esse doido que saiu da UNB e está estudando economia circular agora? Bom, eu me graduei em biotecnologia pela UNB, o que, se você olhar assim, não tem nada a ver com moda, não tem nada a ver com, né, com o setor têxtil, mas na verdade tem tudo a ver, né? Porque na biotecnologia eu estudei muito, trabalhei muito com fibras, né, com a produção de fibras, principalmente as fibras que vêm das matérias-primas que são consideradas como um lixo, né, como um resíduo da indústria. E lá também eu conheci muito a respeito das fibras de origem bacteriana, que estão ganhando, né, o mercado e estão surgindo aí, né, na indústria. Bom, dentro da biotech também eu conheci um pouco mais sobre corantes, né, que vinham a partir de bactérias e fungos, e isso foi só fomentando e criando esse amor pela indústria têxtil. Só que antes disso eu já tinha uma ligação muito forte com a produção de roupas, porque a minha família, né, as minhas tias principalmente, todas trabalham na indústria têxtil, e assim, eu cresci vendo elas costurando, e isso foi também uma forma que me levou
a lutar, né, pelos direitos dos trabalhadores que estão nessa indústria, certo? Bom, hoje eu estou fazendo o meu mestrado, né, em economia circular. Eu faço mestrado pela Erasmus Mundus, que é uma instituição europeia, e esse programa ele acontece entre 3 universidades. Então, nesse meu primeiro ano, estou estudando na Universidade Tecnológica de Delft, e no meu segundo ano eu me mudo para a Noruega e vou estudar na NTNU lá, em Trondheim, e vou fazer a minha tese lá, que vai ser sobre materiais e estilo de vida para produção sustentável de roupas, né? Então, como que a gente pode fazer a moda ter uma produção sustentável, né? E assim, tudo isso vem, né, com uma discussão muito grande de se conhecer e saber do que se gosta. E ano passado eu acabei me juntando ao movimento Slow Fashion Movement, que eu vou explicar o que que é daqui a pouco, né? O que que é essa sigla doida aí do SFM. E com isso veio a oportunidade de me tornar o representante nacional do Brasil. Então, quando a gente vai ter as reuniões globais, né, eu sempre sou a pessoa que está lá defendendo que a visão brasileira, né, que o ponto de vista e o contexto brasileiro seja considerado, para que a gente não tenha um discurso raso, né, a gente não tenha um discurso que não abarque, não englobe, né, o que a gente vive no nosso Brasil, certo? Mas antes da gente falar sobre tudo isso, acho que é muito importante a gente entender o que que é fast fashion, né? O que que é a moda rápida. Sei que muita gente já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Esse termo em inglês, né? Fast fashion. Uh, mas vamos tentar explicar de uma maneira mais simples para as pessoas que não conhecem ainda. Uh, Antes disso, vamos pensar, né, por que que nós compramos roupas novas? Sei que às vezes a gente nem pensa, a gente toma uma decisão no automático, né, ah, de comprar roupa né, e se, como fala, e gastar, né, gastar um valor monetário com essas peças, mas a gente não se questiona por que que a gente faz isso. Bom, o Statista, né, que é uma plataforma de estatísticas, de pesquisas, né, mundial, eles descobriram algumas razões pelas quais as pessoas compram roupas, né? Então, as razões, elas vão desde, né, as condições físicas da peça. Então, a peça está gasta, a peça está desbotada, ela não parece um rasgou, está rasgada, né? Mas também ela tem questões mais psicológicas. Então as pessoas compram roupas porque tá barato, ou porque tá com vontade de comprar alguma coisa, né, comprar uma roupa é uma coisa muito fácil, principalmente agora, né, com as plataformas digitais para compra, né? A gente vê aí a Amazon, a Shein, que transforma essa experiência numa experiência muito fácil, né, de ser feita. Comodidade também, né? Então, você quer comprar, você está passando por uma loja e você vê uma coisa legal, ou você já está na loja, nos shoppings, né? Os shoppings, eles foram feitos justamente para isso, né? Então, para você estar andando ali, você está passeando com a sua família e ter essa comodidade já está lá, então eu também vou comprar a peça. Ou também as questões, né, de da roupa não tá, das roupas antigas não estarem servindo mais. Então você vai acabar comprando uma roupa nova, certo? Só que novamente, o que a gente não se questiona quando a gente está tomando essa decisão de comprar uma roupa é em quais lojas nós estamos comprando essas roupas. Bom, eu tenho certeza que todo mundo aqui já comprou uma roupa, pelo menos, em alguma dessas lojas aqui. A Gap, Forever 21, Renner, Riachuelo, C&A, a Marisa, Zara, agora também, né, a Shein, que é uma das maiores produtoras, né, de fast fashion no mundo, né, que é uma marca chinesa, por preços absurdamente baratos, né? Ah, então, eu tenho certeza que nós já compramos. E todas essas empresas, elas têm uma coisa em comum, que elas são empresas fast fashion, ou, né, no português, uma empresa de moda rápida. E o que que significa isso, né? Ah, Existem 4 pilares que fazem uma boa empresa de fast fashion, né? Uma empresa de fast fashion raiz.
o primeiro pilar é uma produção acelerada, o segundo é e o quarto, a reposição de estoque, que é constante. Vou falar um pouco mais sobre cada um desses pilares aprofundadamente. Enquanto isso, vai refletindo aí, né, a respeito de quando foi a última vez que você comprou e onde foi, em qual loja você comprou essa roupa, essa peça, certo? Vai pensando aí, manda aí no chat depois que a gente vai ver. Ah, bom, o primeiro seria a questão de produção acelerada. Uma empresa normal, né, que não se encaixa no modelo fast fashion, eles produzem, em média, 6 coleções de roupa por ano, né? Então, a gente tem aí o inverno, verão, primavera, outono e as coleções intermediárias, né? Aqui vão primavera, verão e outono e inverno, certo? Enquanto isso, uma empresa como a Zara, por exemplo, ela produz em média 24 coleções de roupas por ano. Bom, se isso não choca vocês, eu acho que até o fim da apresentação eu vou conseguir chocar um pouco com outras informações. Porque essas 24 coleções, elas estão usando recursos, né? Então, para produzir uma camiseta, você precisa de algodão, ou você precisa de poliéster, você precisa de energia, você precisa de água, você precisa de recursos naturais, que são escassos, que são recursos que são finitos, né? Que eles vão acabar um dia, né? Ah, então, mesmo, por exemplo, o algodão, que é uma fibra que a gente chama de renovável, né? Porque você sempre pode plantar o algodão de novo, ele está utilizando recursos que são finitos, como, por exemplo, fertilizantes, como, por exemplo, pesticidas, que também causam problemas, né, ambientais e para a saúde humana, né? A gente vê, por exemplo, o algodão, ele é conhecido como a indústria, como fala, a, a cultura, né, a cultura de plantação, né, a cultura mais suja do mundo, porque apesar da gente produzir pouco algodão no mundo, só a indústria de algodão consome 16% de todo pesticida e fertilizante que a gente produz. E isso é alarmante, certo? Além disso, segundo a Forbes, a cadeia de produção, né, da moda está relacionada com 10% da produção de CO2 mundial. Então, pensa para você ver que de todo o CO2 mundial, 10% vem da indústria da moda, né? E dessa produção. Então, aí a gente está contando desde a parte, né, da agricultura ou, né, no caso do poliéster, da extração do recurso fóssil, né, porque o poliéster ele vem do petróleo, né, como plástico. E aí a gente passa pelo transporte, a gente passa pela produção, a gente passa pelo uso, a gente passa pelo fim da vida útil, né, que é o que acontece na maioria das vezes, é jogado nos aterros sanitários, certo? Tá. Além da produção acelerada, a gente tem um consumo acelerado. Então, a fast fashion, né, a gente está falando aqui de roupas descartáveis, né? Você utiliza a roupa por pouquíssimo tempo e essa roupa já deixa, né, de cumprir a sua função social, certo? O que seria a função social da roupa? Exatamente aquela que eu falei para vocês no começo, né? Tipo, por que que a gente compra roupa? Que é aqueles motivos. Mas além disso, a roupa, ela tem a capacidade de autoexpressão, né? Então, se você quer expressar quem você é como pessoa, você também utiliza as suas roupas para fazer isso. Ela tem a capacidade de você se integrar em um grupo, certo? Então, isso é muito comum, por exemplo, na indústria do couro, né? Na indústria dos couros, porque você tem, por exemplo, uma bolsa que é exclusiva e que, assim, você vai se integrar num grupo exclusivo se você tiver aquela bolsa, certo? E aí, com essa produção acelerada de 24 coleções por ano, a gente acaba consumindo muito, porque a cada semana você tem uma peça nova lá na Arara. E você quer ter aquela peça nova para quê, né? Para você se encaixar, para você mostrar que você
tá a par de todas as tendências que estão surgindo e tudo mais. Então, isso gera essa insaciedade de consumo, certo? Você consome, mas nunca é o suficiente. Você sempre vai querer consumir mais porque as coisas rodam, né? Esse material, ele roda de uma maneira muito rápida, que às vezes a gente nem consegue acompanhar, certo? Ah, e, e mesmo que essa roupa ainda esteja em ótimo estado, que ela ainda seja perfeitamente utilizada, você vai deixar ela lá, guardada no seu guarda-roupa e nunca mais vai usar, porque ela já não está, né, seguindo os padrões, né, as tendências, né, que estão surgindo. Ah, Bom, o consumo acelerado, ele só é possibilitado por causa do terceiro tópico, o terceiro pilar da fast fashion, né, que é baixo custo. Então, é muito comum você ir nessas lojas de fast fashion e você encontrar produtos que sejam muito baratos, né. Então, principalmente na Shein agora, quando você entra no site da Shein, você vai encontrar, camiseta por R$ 2, R$ 3, R$ 4, sabe, que é uma coisa absurda se você pensar na quantidade de recursos, na quantidade de energia que foi para produzir aquela peça, certo? Ma e de onde que eles vão tirar esse valor? Geralmente esse valor, né, esse abate de valores, né, ele vai vir da mão de obra, certo? Então, a mão de obra, vai ser sempre uma mão de obra barata, né, que geralmente são em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então a gente está falando aí de Bangladesh, a gente está falando da China, a gente está falando, do Camboja, que são onde geralmente as empresas de fast fashion vão colocar suas fábricas, certo? E por que que elas colocam essas fábricas nesses locais? Porque as comunidades desses locais são comunidades que precisam de um emprego, precisam de dinheiro para, né, manter a sua família e tudo mais, e eles exploram isso, oferecendo o mínimo do mínimo, né, para que essas pessoas trabalhem em condições extremamente insalubres, né. Então são locais extremamente cheios, sem nenhuma condição, nenhum direito trabalhista, na maioria das vezes. Hã, e também na questão de poluição, então você vem ver, por exemplo, que as legislações de poluição no Camboja são bem mais permissíveis do que as leis de poluição nos Estados Unidos, por exemplo. Então, é mais fácil você produzir algo que vá causar problemas à saúde daquele produtor no Camboja ou, sei lá, em Bangladesh, do que você produzir nos Estados Unidos. Então, eles acabam movendo, né, essa produção para esses países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, certo? Ah, e também acontece, né, isso é muito comum, e pode parecer que não, mas é muito comum, trabalhos que são análogos à escravidão. Então, você trabalha por pouquíssimo dinheiro. Então, quando você compra, assim, uma camiseta de R$ 4, quanto desses R$ 4 está indo para quem produz? Absolutamente nada, sabe? Se você pega uma camiseta que custa R$ 50 lá da Renner, 10 centavos vai para a pessoa que produziu, entende? Então, assim, acaba ficando, essa pessoa ela recebe quase nada, e esse dinheiro ele vai ficar todo, obviamente, na mão da pessoa que contratou, né, aquelas mulheres, né, na maioria das vezes são mulheres. Hã, a Zara, por exemplo, já teve vários casos, se você pode só jogar no Google Zara escravidão e vocês vão encontrar as polêmicas que eles têm em relação, a trabalho infantil e trabalho análogo à escravidão, certo? Ah, e outro ponto também que eles fazem para diminuir o custo é usar matéria-prima de baixíssima, baixíssima qualidade. E isso vai, influenciar principalmente eh, no uso da roupa, né, porque se você usa uma camiseta, a primeira vez que você lava, ela já desbotou, ela já largou, já ficou feia, já ficou toda escambalhada, você não vai querer usar de novo, entende. Então isso acaba entrando
novamente para o resíduo, né? Você vai jogar isso para o resíduo, porque ela não vai cumprir mais a sua função social, certo? E essa matéria-prima de baixa qualidade, ela também diminui o custo da peça, certo? E o último, né, tópico e pilar, né, das fast fashions são reposição constante de estoque. Então, quando você pega, por exemplo, a produção de 24 coleções por ano, o que eles fazem com as coleções que não vendem? Com as peças que não vendem? Como tem esse ciclo, né, rápido, super rápido, né, de coleções, essas peças elas serão, né, ou queimadas, ou elas vão ser descartadas em aterros sanitários, né? Além disso, outra coisa que tem sido muito comum é a exportação de lixo têxtil. Então, empresas, por exemplo, na Espanha, que não vendem as suas roupas, elas vão exportar esse lixo, né, que se tornou lixo para eles, né, vamos dizer assim, para países do sul global, né, que são os países que estão no hemisfério sul do planeta. Então, cenas como essa acontecem por causa disso, né? Isso aqui é no Chile, no deserto do Atacama. Até saiu uma reportagem recentemente no Fantástico a respeito disso. São montanhas e montanhas de lixo têxtil que se acumularam no deserto do Atacama. Se não me engano, são mais de 50, quase 60 mil toneladas de lixo que acaba se acumulando lá. Não pode ser queimado, porque essas roupas geralmente possuem estampas, né? Ou, como fala? Aqueles silks, né? Que são tipo aquelas estampas coladas, né? Não sei se essa seria a tradução, mas enfim. Aquelas estampas que ficam na frente, assim. E aquelas estampas geralmente são feitas com tintas que não podem ser queimadas. Se forem queimadas, elas liberam gases tóxicos, certo? E também elas não podem, elas poderiam ser recicladas, mas o processo de reciclagem de fibra ainda é um processo caro, é um processo de difícil, é bem difícil de ser feito, porque a maioria da separação das roupas, né, ela tem que ser feita de modo manual, certo? Então, tipo, você quer aproveitar o máximo o máximo de valor que você consegue naquela peça, e aí você vai querer reciclar algodão com algodão, poliéster com poliéster, viscose com viscose. Só que como as roupas, elas são hoje, né, a maioria delas possuem uma mistura, né, que são as misturas de poliéster com algodão, ou a mistura de viscose com algodão, esse processo de reciclagem ele é bem prejudicado. E isso acaba também causando o que a gente chama de downcycling, né, que é quando você recicla algo para um produto de valor inferior. Ou seja, esses produtos, essas roupas, elas não vão ser recicladas em roupas, novamente. Elas vão ser recicladas em estofamento, em coisas que não precisa, que você não precisa de uma qualidade muito alta, entende? Enfim, e aí isso é uma coisa que tem acontecido, exportação de lixo têxtil, né? Na África, nos países da África, isso tem se tornado um problema muito grande, porque eles mandam lixo para lá, esse lixo obviamente não vai ser utilizado e acaba se acumulando da mesma forma que está acontecendo no deserto do Atacama, certo? E aí, como todo lixo que está em aterro sanitário, isso aqui obviamente vai gerar gás metano, né? Obviamente que é um dos gases do efeito estufa, ele é mais potente ainda do que o CO2, né? E ele também vai originar problemas para a saúde das populações vivendo ao redor, certo? Porque aí você tem produção de chorume, você tem a produção de vários problemas aí ambientais, né? Que surgem a respeito, a derivados do aterro sanitário, certo? Certo, e aí, obviamente que esses 4 pilares, eles são a receita para, né, dar tudo errado. E aí, eu acho que o emblema, assim, vamos dizer assim, o evento mais emblemático do fast fashion, né, das fast fashions, foi a tragédia de Rana Plaza.
Então, Rana Plaza era um prédio, né, em Bangladesh, se não me engano, em que trabalhavam mais de 5 mil pessoas, ah, para empresas, né, de fast fashion. E aí, a maioria dessas pessoas, assim, 85% eram mulheres, e eles trabalhavam para marcas como a H&M, Forever 21, Zara, entre outras. Esse prédio, ele não tinha condições de estar operando, porque ele tinha várias irregularidades, né, a respeito de estrutura, a respeito de, né, saídas de incêndio e tudo mais. E o que aconteceu foi que, há 9 anos atrás, esse prédio ruiu, né, ele caiu, e matou 1.127 pessoas. E depois desse evento tão doloroso, né, para as pessoas, muitas discussões começaram a ser feitas a respeito, né, de quanto vale uma roupa, né? Quanto vale a sua roupa vale uma vida, né? Ah, e aí também houve muitos questionamentos a respeito de quais são os limites, né, das fast fashions, porque aparentemente, né, elas não teriam esse limite, não teria esse respeito à vida, né, como é o primeiro dos direitos humanos, certo? Pensando em tudo isso, né, a gente tem algumas estratégias que a gente pode usar para transformar a indústria da moda, né, e evitar que isso aconteça. Essas estratégias elas estão alinhadas com o Green Deal, né, que é o acordo verde, que acontece aqui na Europa, certo? Esse Green Deal ele é justamente, né, um acordo entre os países para a promoção, né, da sustentabilidade, da economia circular e enfim, de uma economia mais sustentável, certo? E ele passa, né, por 4 estratégias. A primeira é a substituição, a segunda é estreitar o ciclo, né, ou do inglês, né, narrow the loop, desacelerar o ciclo, ou seria também, né, slow the loop, e o último seria fechar o ciclo, ou close the loop, né. Eu vou explicar um pouco sobre como os 4 se aplicam na indústria da moda, mas logo após eu vou dar um foco maior no Slow the Loop, que é o que o Slow Fashion Movement tem trabalhado hoje em dia, certo? Eu vou só beber uma água aqui rapidinho. Eu tô falando rápido demais? Se eu estiver falando rápido, pode falar, Tá que eu dou uma perfeito, desacelerada. Pedro. Tá ótimo, Pedro. Perfeito, estou adorando. Muito bom, porque assim, eu estou vendo que tudo que você está falando eu abordo nas minhas aulas também, né? E é Uhum, bem, assim, está muito alinhado com o que a gente tem feito de pesquisa também. Então, excelente. perfeito, Eu tenho pesquisado mais essas perfeito. questões sociais, né? Uhum, Eu uhum, mesmo, né? Os alunos eles têm pesquisado vários temas, mas na minha pesquisa eu tenho focado mais nessas questões sociais, que é uma coisa que muita gente uhum. não atenta, né? Porque você Não, não vê, né? Quem está fabricando a peça, né? A cadeia de suprimentos, exato. a cadeia produtiva da indústria da moda, ela não é transparente. Então você está comprando, por exemplo, Não, né? Da Zara, como você falou, mas quem está produzindo está muito distante, né? E muitas sim. vezes o fornecedor terceiriza ainda para outros e outros e outros, ou seja, você tem várias facções têxteis ao redor do mundo produzindo, vivendo em condições subhumanas, né? Então é bem importante Exato, mesmo. Bacana, não vou te exato. atrapalhar, só para te dar um fôlego aí. Exatamente isso. Não, você tá tranquilo, tá tranquilo. Bom, então vamos lá, começando por substituir, né? Então, a estratégia de substituição, né, ela está relacionada com os modos de produção de matéria-prima, principalmente. Então, a gente está falando aqui de uma cadeia produtiva, né, regenerativa. Ou seja, o que significa o regenerativo, né? Que ela retorna, né, que ela é benéfica para o ambiente, né, para o meio ambiente. Então, apesar de ser um modelo, né, uma estratégia muito válida, né, como acontece, por exemplo, na produção do algodão orgânico, ela não muda o volume de produção. Você só está substituindo o algodão normal
como eu disse, o algodão, né, ele é uma das culturas que mais utiliza fertilizante, que mais utiliza pesticidas, para um algodão orgânico, né, que vai usar os fertilizantes naturais, como o esterco, por exemplo, ou vai utilizar os pesticidas naturais, né, enfim. Mas, como eu disse, não muda o volume de produção, certo? Então, você ainda está produzindo a mesma quantidade, você só está produzindo com uma matéria-prima melhor, certo? Então, aqui também entra, né, a questão de substituir o modelo de produção, né? Então, só que como o fast fashion ele já está tão difundido, né, nessas empresas, que é muito difícil uma Zara ou uma Renner, por exemplo, mudar substituir o modelo de produção deles para um modelo que não seja fast fashion, sabe? Eles teriam que criar uma outra empresa, basicamente, tá? Com outro modelo de negócio, outra proposta de valor, seria outro cliente até, sabe? Enfim. A segunda estratégia que é dita, né, no Green Deal seria a questão de estreitar, né, ou seja, narrow, né, do inglês. Você está falando aqui da definição clássica de eficiência, né? O que é a definição de eficiência? Você produz mais com a mesma quantidade de recursos ou você produz a mesma quantidade de peças usando menos recursos, certo? Você aqui está falando da mesma, novamente, mesmo volume de produção ou até um volume de produção aumentado, porque você produz mais com a mesma quantidade de recursos. Então, aqui a gente não tem nenhum impacto direto na quantidade de recursos que você está utilizando, você só está fazendo com que isso seja mais eficiente, porque no fim das contas, o foco das empresas é, obviamente, o lucro, né? Então, eles não vão se importar muito com essa questão como fala? Com essa questão, né, de mudar o volume de produção. Um exemplo que tem acontecido na indústria têxtil é a questão da impressão 3D, né? Porque na impressão 3D você tem 100% do aproveitamento da fibra, certo? Só que a impressão 3D é ainda muito difícil por ser um processo caro, né? E você não consegue oferecer peças que sejam feitas através de produção 3D num preço competitivo, certo? Porque no fim das contas, você precisa, né? A sustentabilidade, ela está fundamentada em 3 pilares, né? O pilar é, ambiental, o pilar social e o pilar econômico, certo? Então, é muito difícil para as empresas sustentáveis, de moda sustentável, né? Delas manterem esse pilar econômico, porque geralmente os produtos sustentáveis são produtos mais caros, certo? Então, é, é isso. Então, a terceira, né, que é a terceira estratégia, que para mim é a favorita, por razões óbvias, é a de desacelerar. Né? Então, a estratégia de desacelerar, ela vem muito com essa questão de produzir menos, mas produzir melhor, certo? Então, você utilizar materiais que sejam de melhor qualidade, você estender o ciclo de vida da peça, né? Então, você usar uma peça por 10 anos, 20 anos, e ela ainda está em condições, né, boas, né? E aí, nisso, você tem muitas estratégias que podem te ajudar nisso, como, por exemplo, o que tem uma nova estratégia que tem surgido muito aqui, e eu tenho me interessado bastante, é roupas modulares, né? E o que significa isso? São roupas que você consegue tirar os braços, você consegue tirar a gola e você substitui por uma outra manga que vai te, né, deixar na moda de novo, mas sem utilizar a mesma quantidade de matéria-prima. Então você utiliza menos matéria-prima, né, para a produção dessas roupas. E aí, o desacelerar, ele está muito relacionado também ao comportamento de consumo, né? Então, você consumir menos, você consumir melhor, ou você até utilizar o que você já tem, porque a gente precisa também aprender a como olhar para o nosso guarda-roupa e ver novas possibilidades naquilo que a gente já tem. Existe uma frase muito, assim, que às vezes eu acho meio clichê, mas é muito real,
que é a roupa mais sustentável é aquela que já existe, certo? Então, eu acho que isso é uma coisa muito verdadeira quando a gente fala sobre desacelerar, né, slow, né, a indústria da moda, sabe? Ah, e isso também está muito relacionado com a questão do decrescimento, né, que é um modelo econômico que tem sido bastante discutido para a indústria da moda como uma saída, né? Decrescimento seria o quê? Seria você produzir, o seu crescimento econômico, ele não está relacionado com o seu crescimento, com o aumento de matéria-prima. Então, você está usando a mesma quantidade de matéria-prima, você está produzindo coisas que têm mais valor agregado, que são melhores, que são mais conscientes, que são mais sustentáveis e tudo mais. Uns exemplos de modelos de negócio até, né, e de estratégias que funcionam muito para desacelerar são consumos de roupas de segunda mão. Então, você está consumindo, você ainda continua consumindo, mas você está consumindo algo que já foi utilizado por outra pessoa, ou que iria, né, para um aterro sanitário, mas que agora vai ter uma segunda vida útil, vai ter uma segunda, né, um segundo uso, né, após o primeiro. Trocas também, né? A gente estava falando aqui um pouco atrás sobre economia compartilhada, né? Isso também está relacionado com o último, que é a questão de aluguéis, né? Você alugar roupa. Aqui na Europa é comum você ter o que eles chamam de leasing, né? Que é você fazer esse aluguel mesmo de roupa, principalmente para bebês, porque o bebê ele cresce muito rápido, né? Então você acaba perdendo aquelas roupas muito rapidamente e ah, aquilo ali vai acabar onde, né? Ah, Claro que no Brasil a gente tem uma prática muito boa, né, que é de sempre achar alguém que precisa daquelas roupas, né? A gente vai passando isso para frente, passando, passando, passando. Mas aqui tem modelos de negócios que têm utilizado disso, né? Negócios que têm alugado roupas de bebê para como uma maneira de tornar isso um pouco mais sustentável e você, né, não precisar comprar as roupas eventualmente isso acabar num aterro sanitário, certo? Ah, Tá, e por fim, né, é o fechar o ciclo, né? Ou seria, isso está muito relacionado com a economia circular mesmo, né? Então, é você ah, respeitar quais os pilares, né, e as premissas da economia circular, que é o principal, né, é que o conceito de lixo não existe, o conceito de resíduo não existe, todo resíduo ele se torna matéria-prima, certo? Então, aqui você está falando também de reuso, né? Porque você não vai gerar resíduo se você reutilizar. Você está falando de reciclagem, né? Que é ah, uma coisa que ainda tem sido muito difícil para a indústria da moda, como eu falei anteriormente. É, a gente ainda tem as fibras, elas estão misturadas, né? A gente mistura algodão com poliéster, poliéster com viscose, e isso dificulta na separação dessa reciclagem. Ah, Outra coisa também que dificulta a reciclagem, como eu falei, é a separação, né? A gente separa isso de uma maneira manual hoje em dia, retirada por exemplo, zíper, botões, essas coisas, eles não podem entrar na máquina de reciclagem, né? Que a máquina de reciclagem basicamente vai triturar tudo. E se tiver um zíper lá, ou um botão, isso pode quebrar a máquina, né? Então, esses ah, adereços eles devem ser removidos manualmente também, o que acaba dificultando o processo, porque você demora para fazer isso, certo? A gente está falando aqui também de upcycling, né? Que fica conhecido no Brasil como feijoada, né? A feijoada é o maior símbolo de upcycling que a gente tem, que você pega coisas que não têm um valor, né, monetário muito alto, não tem um valor muito alto, como, por exemplo, né, pé de porco, orelha de porco, essas coisas, e acaba criando uma coisa que é muito boa, né? Então, o upcycling é exatamente isso, você pegar fibras é, que são consideradas como inferiores e transformar isso em roupa novamente, ou em algo que seja superior e que tenha mais valor do que uma roupa, certo? Como eu falei, conceito de resíduo não existe na economia circular, e fechar os ciclos ainda é muito difícil.
como eu falei, né, agora que a gente está começando a discutir quais são as maneiras de transitar, né, da economia linear, né, que é essa economia de eu vou lá, eu retiro o meu algodão, eu faço a minha camiseta, eu uso a minha camiseta e eu descarto essa camiseta. Para, eu vou lá, eu pego o algodão reciclado, que era uma camiseta antigamente, faço uma camiseta, uso a camiseta, essa camiseta vai virar algodão reciclado, que vai virar uma camiseta de novo, e isso num ciclo infinito, certo? Bom, um exemplo, como eu falei, reciclagem química e mecânica de poliéster, que tem sido também uma das maiores discussões, né? Porque o poliéster reciclado emite mais carbono do que o poliéster virgem, né? Que vem diretamente do petróleo, mas ele utiliza menos água. Então, assim, quais são as vantagens e desvantagens de fazer um ou outro, certo? Mas muitas discussões têm sido feitas para se utilizar garrafa PET para a produção de poliéster, certo? Então, tipo, você pode ver aí essas eco bags que a gente vê em eventos, geralmente elas vêm escritas assim, feito com garrafa PET. Isso já é uma coisa que está sendo bem difundida na indústria também, certo? Bom, vamos falar então sobre o que é o movimento. Expliquei o que é fast fashion, expliquei quais são as estratégias né, para se atingir uma indústria mais sustentável, e agora o que o movimento faz, propriamente dito, né? Como que a gente tem promovido a moda slow, né, a moda desacelerada no Brasil e no mundo, certo? Então, antes de tudo, dar um background aqui para vocês, que o slow fashion ele começou em 2018, e ele começou, na verdade, como um evento, né? Então, a gente fez o que a gente chama de Slow Fashion Season, né? Nós tivemos uma participação de 2.500 pessoas, e essa Slow Fashion Season era justamente incentivando a população a pensar no que eles estão consumindo, certo? Então, era muito relacionado, esse evento foi muito relacionado a fazer esse detox mesmo, né, de parar de consumir produtos que não seriam utilizados num tempo de 2 meses, 3 meses, certo? Depois disso, esse evento virou um movimento, né, a gente se juntou para fazer ações durante o ano todo, e esse evento, esse movimento, conhecido como Slow Fashion Movement, né, ele acabou abarcando 30 mil participantes, né, até os dias atuais, com 88 embaixadores e 16 grupos locais no mundo todo, certo? E esse ano nós nos tornamos uma ONG, né, e é uma ONG registrada na Holanda, e hoje nós temos 20 grupos locais no mundo todo, né, e aí a gente está falando de realmente o mundo todo, a gente tem Índia, a gente tem Brasil, tem Reino Unido, Holanda, é, a gente tem México, e enfim. E a gente tem 150 pessoas envolvidas hoje no Slow Fashion como membros do nosso board mesmo, sabe? Que não só estão participando, mas estão movimentando e levando o Slow Fashion para frente nos seus devidos países. Então, a nossa visão, né, hoje, em 2022, é buscar um ecossistema de moda que proteja o bem-estar físico do planeta e de seus habitantes. Então, a gente tem trabalhado muito fortemente para que as questões de sustentabilidade, né, das barreiras planetárias, sejam respeitadas e sejam, né, que a gente coloque essas pautas em discussão, principalmente com os stakeholders, né, que, uh, que estão envolvidos na indústria da moda, mas também com os consumidores, certo? Então, a gente tem um trabalho de educação com o consumidor, que basicamente é a maior parte do nosso movimento, da nossa ONG, fazendo com que o consumidor ele tenha essa consciência na hora da compra. A nossa missão é basicamente educar e capacitar consumidores de moda a fazer as suas escolhas ambientalmente e socialmente conscientes. Então, é você ir numa loja, você pegar uma camiseta e você refletir sobre, tá, como foi feito isso aqui veio, de onde veio essa matéria-prima, quem produziu isso, certo? Então, você ter essa consciência. A gente
sabe que é muito difícil, e assim, eu falo isso numa perspectiva brasileira mesmo, né? Que é muito difícil a gente falar, vamos botar fogo nas fast fashions e nunca mais comprar lá, porque eu sei que isso é a realidade para muitas pessoas só têm o dinheiro para consumir a fast fashion, certo? Mas o que a gente quer é que as pessoas façam isso de uma forma consciente, sabe? Entendam o que está por trás daquilo ali, né? E nisso também a gente pede, né, como a Patrícia falou, a transparência por parte da empresa, né? Por parte dos stakeholders que estão envolvidos na cadeia de produção, certo? Bom, essa nossa missão, ela trabalha hoje em 3 eixos, né? O primeiro eixo é no eixo desacelerar, então é você comprar menos, reutilizar e compartilhar mais, né? Então você fazer trocas de roupas, ou você alugar roupas, ou você reutilizar aquilo que você tem, ou é você adaptar, né? Você customizar coisas que você já tem para que você utilize as mesmas peças por mais tempo e não compre mais, entende? Bom, o segundo eixo é o eixo escolher, então nós queremos que as pessoas tomem decisões conscientes sobre o que elas usam e sobre o que elas compram, principalmente nos quesitos ambientais e sociais, certo? E também a gente tem o eixo conectar, que é basicamente colocar todo mundo do mundo todo dando a sua visão sobre a indústria da moda e colocando e compartilhando, né, para o crescimento e para a construção do movimento, certo? Então, a gente tem, como eu falei, 150 embaixadores hoje, que nós discutimos e estamos em contato sempre a respeito dos contextos locais, né, de cada um dos chapters, né, dos times locais que a gente tem, certo? Quais são as atividades que a gente realiza? Bom, nós temos 3 campanhas por ano. A primeira campanha é uma campanha de educação, né? Então a gente trabalha com o consumidor, principalmente, né? Buscando o consumidor a entender o que está se consumindo. Esse ano a gente já fez essa campanha, a campanha que foi a campanha Conheça a Sua Camiseta. A gente falou principalmente sobre produção e uso de algodão, né? Porque o algodão, as pessoas olham como o salvador do mundo, como a fibra perfeita, sendo que não é bem assim. A gente sabe que a produção de algodão é problemática, que tem várias questões associadas, certo? Então a gente trouxe essa questão também. A segunda campanha já está marcada para setembro desse ano, e é uma campanha de engajamento comunitário, então a gente faz realmente um desafio para que as pessoas vivam o slow fashion, né, no seu dia a dia, né, e obviamente a gente dá o passo a passo, a gente ajuda, a gente vai com essas pessoas, né, dando esse apoio. E a terceira campanha seria uma campanha de colaboração com a indústria ou academia, que ainda não temos previsão de quando vai acontecer, porque a gente depende da disponibilidade da indústria ou academia, certo? A gente trabalha também com conteúdo, então o conteúdo ele vem na forma de pesquisa, multimídia, distribuição omnichannel. A gente também tem trabalhado bastante com plataforma aberta de ensino. A gente tem criado alguns guias que ainda não estão disponíveis, mas devem estar disponíveis até o fim do ano, que seria tipo um guia iniciante, sabe, Slow Fashion 101, assim, para as pessoas entenderem do zero como mudar os seus padrões de uso e consumo de roupas, certo? E a gente também tem a questão de comunidade, certo? Então, os eventos, né, que acontecem de forma online ou offline, agora estamos fazendo mais eventos de forma offline, principalmente pela Covid, né, pelas as limitações que a gente teve com a Covid. A gente tem a comunidade de times locais, né, que são as pessoas nos países, né, em diferentes países, como eu falei anteriormente, os embaixadores que estão trabalhando, né, para distribuir, disseminar a palavra do Slow Fashion, e as universidades que também têm nos apoiado bastante, principalmente aquelas que estão relacionadas com o curso de moda e design, para que elas possam, né, integrar essas informações sobre o Slow nos seus currículos, certo? Bom, a nossa abordagem que a gente tem trabalhado hoje é nessa questão 80% ambiental e 20% social, principalmente porque as questões ambientais a gente
tem essa perspectiva de trabalhar com o consumidor, certo? Então, a gente educar o consumidor sobre quais são os impactos ambientais que o seu consumo causa, certo? E principalmente porque isso está mais alinhado, está bem alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a gente vê também que a questão ambiental, ela é um dos focos maiores do Green Deal, né? O social acaba ficando um pouco de lado, mas a gente ainda trata do social de uma maneira minoritária, mas ainda trata, e o social, ele vem também na questão dos stakeholders da produção têxtil, né? Então, a gente pega as pessoas que estão por trás das empresas, tentando transformar com que essa cadeia se torne mais justa, certo? Então, a gente trabalha para que isso aconteça e a gente espera que isso aconteça em breve. Bom, eu acho que é isso. Eu vou deixar os contatos aqui, o Instagram do Slow Fashion Brasil, o Slow Fashion Movement. A gente também tem um e-mail institucional do Brasil, que eu tenho acesso. Posso deixar também meu WhatsApp, se vocês quiserem. Mas, antes de terminar, eu queria falar que nós aceitamos voluntários, né? Como eu disse anteriormente, a gente não tem... a gente precisa de pessoas que vão trabalhar, né, nessa comunidade e transformar esse movimento em algo, né, acessível para as pessoas, porque é uma coisa que eu como pessoa, né, eu acho muito injusta, eu acho que injusta nem seria a palavra, mas assim, que é muito comum a gente ver marcas sustentáveis, né, que cobram muito caro por aquilo, né, e aquilo acaba não se tornando acessível para as grandes massas, né. Então, eu tenho discutido muito em como a gente transforma a indústria sustentável de roupas sustentáveis em algo acessível para a população que não tá, que é mais pobre, sabe, principalmente. Porque eu sei que, tipo, pelo menos assim, pensando em realidade Brasil, é muito difícil a gente falar, tipo, paga R$ 150 em uma camiseta, em vez de comprar a camiseta ali da Shein, que é R$ 4, sabe? Então, eu tenho discutido muito isso, e eu acho que isso é uma coisa também que eu preciso de pessoas que se interessem por isso, para me ajudar nessas discussões. Se você se tornar um voluntário, as vantagens é que você vai trabalhar comigo, yay! E vai ser super legal. A gente tem trabalhado principalmente com criação de conteúdo, né, para o Instagram, mas a gente tem uns planos aí de fazer alguns eventos presenciais, mas como eu tô fora do Brasil, ainda está bem difícil para que eu coordene isso de uma forma mais ativa, certo? Mas seria super legal ter sei lá, uma base, né, do Slow Fashion aí na UNB, seria super legal. Eu acho que, enfim, ajudaria bastante. Eu vou deixar aqui os contatos do Slow Fashion na tela, para que, caso vocês queiram entrar em contato. E vamos para as perguntas. Obrigada, Pedro, excelente, parabéns pela tua apresentação, maravilhosa, adorei. E vamos agitar esse negócio dos voluntários aí, né? Com certeza, o que eu puder Vamos sim. ajudar, vou divulgar, né, também, junto aos meus alunos, enfim, né? E nas redes sociais, vamos movimentar isso aí para a gente tentar mudar alguma coisa, né? Aquele trabalho de formiguinha, né? Fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quem sabe a gente consegue conscientizar, né? Muito bom, parabéns. E aí, pessoal, quem quiser fazer perguntas, Exato, exatamente. né, fica à vontade, pode colocar no chat ou pode abrir o microfone, né? Fiquem super à vontade. Eu estava conversando com o Pedro, né, que a gente tem estudado muito a economia circular na moda, né, o fast fashion, o slow fashion, e assim, é muito bom saber que existe um movimento preocupado com isso, né, justamente visando essa conscientização, a educação, que acho que começa pelo consumidor, né, Pedro? Eu acho que o consumidor ele tem o poder de pressionar, né, a sociedade tem o poder de pressionar as empresas do mercado a mudar os seus modelos de negócios, né? Então, sem dúvida, começa na gente. Então, quando a gente muda, a gente consegue mudar também as empresas, né? Lógico que precisa de um movimento coordenado e a gente tem que pensar mais no consumo, mas sem dúvida a indústria têxtil, né? A indústria da moda, né? Quando a gente fala moda, a gente fala tanto na indústria têxtil como também de acessórios, calçados, né?
ela Sim. é uma das grandes poluentes. Então, sem dúvida, a gente precisa fazer alguma coisa, né? E achei muito legal essa tua última fala, né, que você comenta da questão da acessibilidade, né? Porque é Uhum. muito legal a gente falar na teoria que tem que mudar, né? Só que a gente sabe que muitas vezes as marcas que conseguem implementar uma política de slow fashion, ela tem um custo maior para isso, e nem sempre o consumidor está Sim. disposto a pagar por isso. Em alguns casos ele não está Uhum. disposto, em outros casos ele não tem condições, porque ele está mais preocupado em comer, né? Está mais preocupado com as necessidades Uhum. básicas dele, que é a população de baixa renda, né? E aí depois do Covid a gente sabe Uhum. que o mundo inteiro está passando por uma crise, né? Bastante complexa, aí a fome aumentou. Então, assim, como que a gente pede para as pessoas que estão passando fome comprar uma roupa que é mais cara, sendo que, na verdade, elas não estão Exato. nem conseguindo comprar alimento, né? Então, Uhum. realmente, assim, uma preocupação complexa, né? Mas eu acho que, a partir do momento que Uhum. as pessoas que têm condições, a gente sabe que tem uma grande, né, parcela que tem condições, se conscientizar para isso, vai contribuir para que a gente consiga reduzir os custos para essa indústria, né? E quem sabe fazer Exato. com que o custo fique mais acessível, né? Então, acho que é um aspecto bastante importante para a gente se preocupar. Até estava conversando com meu esposo hoje de manhã, né? Por exemplo, eu sei que a Renner está fazendo algumas campanhas para ser mais sustentável, mas Uhum. eu estava comentando com ele, falei assim, eu acho que é difícil ela conseguir mudar todas as suas coleções, todas as suas categorias de produtos. Então, Sim. o que eu estou vendo é que algumas marcas elas têm mudado, por exemplo, tem implementado assim, uma coleção slow fashion, até para ver, Uhum. para sentir o mercado, né? Para ver, será que eu vou ter Exato. cliente, será que eu vou ter consumo, né? E aí ainda mantém muitas coisas que são do fast fashion, né? Que estão relacionadas a vários Exato. problemas que o Pedro falou muito bem, né? Então, assim, a transição ela não pode ser brusca, né? Infelizmente, Não não tem pode, é. como ser, porque, como o Pedro falou, a empresa ela tem três, principalmente ela tem, né, quando ela quer ser sustentável, ela tem três dimensões que ela tem que trabalhar: o econômico, social e ambiental. E o econômico a gente tem que entender que é importante, né? Até para que ela Exato. possa se manter, continuar suas atividades. Mas, assim, o que acontece é que muitas só se preocupam com o econômico, né? A gente vê que só se preocupa com o econômico, deixando de lado o ambiental e social. Como que você acha que Exato. poderia ser essa transição em nível de empresa, Pedro? Assim, pelo que você tem É muito. pesquisado, né? O que você Uhum. considera que é importante, esses primeiros passos para uma empresa que quer mudar esse modelo, né? Uhum. Eu acho que uma discussão muito complexa, sabe? Porque você está falando de modelo de negócios, né? Você está falando de como aquela empresa foi criada para gerar valor para o seu cliente, certo? Então, você modificar isso é muito difícil, porque aquela empresa já está fundamentada com aquele modelo de negócio. Para você fazer isso, para você transitar, né, disso, as empresas têm feito exatamente o que você falou, né? Investido em pequenas coleções de slow fashion. Ou, às vezes, até aberto uma segunda marca, né, que seja slow fashion. A gente vê, por exemplo, que a H&M, né, H&M, ela é uma das empresas que mais investe em moda sustentável, sabe? Mesmo sendo uma fast fashion. Então, tipo, eles estão buscando, né, maneiras de fazer isso, de fazer com que isso chegue ao consumidor de uma maneira acessível. Mas o problema dessas grandes empresas é um termo, né, em inglês que é muito comum também, que é o chamado greenwashing, né? Que é quando você pega uma característica sustentável e você começa a vender aquilo como a coisa mais perfeita do mundo, que não tem nenhum problema associado, que aquilo ali é a coisa mais sustentável do mundo. E isso é uma prática comum nas empresas. Então, você pega uma empresa que vende, sei lá, que usou um plástico reciclado, por exemplo. Porque a nossa empresa já é perfeita, já é maravilhosa, e não é bem assim, sabe? Eu acho que que precisa entrar muito em discussão é que você participar do slow, né? Você consumir slow, não necessariamente precisa ser caro, sabe?
Você está falando aí de consumo de roupas de segunda mão, você está falando de aluguel, você está falando de troca, que são coisas que não têm um custo tão alto, sabe? Principalmente, assim, as trocas. As trocas não têm custo nenhum, basicamente. Você trocar a sua roupa com uma pessoa não tem custo nenhum, né? Financeiro, principalmente. É, mas o problema nisso é que é a percepção, sabe? A percepção que as pessoas têm de comprar uma roupa de segunda mão. Aquela roupa é usada, aquela roupa é velha, aquela roupa foi de uma pessoa, sabe? Eu já ouvi muitas vezes as pessoas, não vou comprar de brechó, brechó é só roupa de gente morta, não sei o quê, e tudo mais. Sendo que não é bem assim, entende? Aqui agora tem se tornado muito comum o que eles chamam de loja de estoque morto, sabe? Então, tipo assim, o estoque que não vende, em vez de você descartar, em vez de você jogar fora, você cria uma loja que é muito mais barata do que uma slow fashion, e aquilo ali é um produto sustentável, porque ele seria descartado anteriormente. Seria tipo um outlet, né? Nos Tipo um Estados Unidos, outlet. é muito, muito difundido, né? Tem os multimarcas e tem os outlets da marca própria. Aqui no Brasil também a gente tem vários locais. Interessante que você falou essa coisa do Uhum, reuso, né? Porque aí entra na questão dos uhum, brechós, né? A gente tem até alguns alunos uhum. pesquisando sobre isso. Tem muitos brechós que hoje são de luxo, né? Não necessariamente Sim, são brechós com roupa usada, que você, né? Quando você imagina um brechó, muita gente imagina aquela salinha pequena cheia de roupa fedida, né? E que não foi lavada, enfim. Mas não, hoje em dia os brechós são lojas de luxo e tem alguns assim que têm investido, né? Justamente nessa questão até do design e fazendo a higienização das roupas e muita uhum, gente vende para o brechó ou até doa roupas que nunca foram usadas, né? Porque tem muita gente que sim. compra demais e às vezes armazena ali a roupa que não está até com a etiqueta, né? Um outro É, modelo que tem aqui no sim. Brasil, que eu não sei se tem aí na Holanda, Pedro, é do aluguel de roupas casuais, porque a gente sabe que o aluguel de roupa de festa aqui no Brasil sempre existiu, né? Então, se precisa ir numa festa, você vai lá e aluga um vestido, um terno, até sapato, etc., né? E hoje tem Uhum, surgido uhum, vários modelos, né, de roupas casuais mesmo. Então, por assinatura, né? Tem até uma que é de um aluno aqui da UNB, um egresso da UNB, que eles fazem assim, assinatura, a pessoa assina mensalmente e recebe toda semana uma sacola de roupas com as mudas que ela vai precisar, digamos, para a semana, né? Aí depois ela devolve, aquilo é uhum, feito a logística reversa, aquilo volta para a empresa, é higienizado, manda para outra pessoa, ela recebe outra sacola e assim vai indo. Então, acho muito bacana, porque daí você tem condições de usar uma roupa que está na moda, uma roupa que é de boa qualidade, né, digamos assim, até de uhum, marca, e não precisa uhum, deter a propriedade, que é justamente esse modelo que você falou da economia compartilhada, né? Então, é muito bacana porque quando a gente fala em slow fashion, economia circular, você tem um mundo de possibilidades, não necessariamente você precisa comprar aquilo que é mais caro, como você mesmo disse. E ainda tem a questão do uhum, upcycling, de repente você tem uma roupa que você não gosta, você tem condições de reformar, fazer dela, né, estilizar, fazer dela uma versão nova, e algumas marcas têm investido nisso também, né? uhum, Então, sim. isso que é bacana, porque o excesso de estoque, quando a gente fala em fast fashion, ele é enorme, né? A gente tem aí, por Sim. exemplo, as empresas compram, e aqui essa questão da demanda do consumo é muito variável, depende muito de fatores externos, inclusive até mesmo de crises, né? Então, se a pessoa não Uhum, compra, aquilo ali fica acumulado. O que fazer com essas roupas, né? Muitas marcas de luxo, uhum, infelizmente, a gente sabe que incineram, né? Incineram as uhum. roupas, os calçados, Sim, até uhum, mesmo para não baixar o valor, porque não querem que uma classe exato. C consuma, por exemplo, as roupas e os acessórios e calçados da classe A, que eu acho também que enfim, né, uma prática condenável, mas a gente sabe que existe, É, né? Então, existe, assim, foi muito existe. bacana você falar disso, que existem alternativas, né, para quem quer realmente ser Sim, exato. sustentável, né? Uhum. E eu vejo também que o Brasil, né, a gente, mesmo sem querer, assim, a gente já está muito ligado nisso, sabe? Essa questão de, né, eu vou passar para o meu irmão mais novo, vou passar para o É, meu primo. Isso também está envolvido, né, com a economia, com o slow fashion, entendeu? É você a também estar doação, né? compartilhando.
você está estendendo, né, a vida útil daquela roupa, entende? Enfim, eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Porque eu falo para as pessoas aqui, porque é muito comum, você tem uma roupa, eu usei as roupas do meu irmão mais velho, entende? Então, É. você é comum, e as pessoas ficam tipo, mas como assim? Como assim? Né? Meio Eu estranho. usava das minhas primas. Era assim, ia passando. E depois a gente passava para outras primas. É, Então, é bem comum exato. mesmo, né, essa doação. E quando a gente não doa para a própria família, às vezes a gente doa para uma igreja, para uma instituição de Uhum, caridade, né? É muito comum ter uhum, essas campanhas de agasalho também, que no Brasil realmente é uma cultura, né, bem forte, que eu acho bacana também, né? E até essa questão ali não só da moda, mas como outros também eletrônicos, a gente tem pesquisado bastante e tem também essa cultura de doar, né? Isso é muito bom. uhum, Uma coisa que tem até uma aluna que ela não está aqui hoje, mas que ela estava levantando esses dias, que tem muita gente que pensa também, vou comprar do brechó, então eu posso comprar descontroladamente, digamos assim, eu posso comprar muito porque eu estou comprando de segunda mão, né? E aí acaba uhum, descartando mais também, né? Então, assim, eu acho que tudo sim, passa pelo consumidor primeiro. Então, a conscientização, né, esse exato. trabalho que vocês estão fazendo no movimento é muito importante para justamente fazer com que, né, as pessoas tenham consciência disso. Muita gente não tem noção, nunca se preocupou em saber quanto que a pessoa que está produzindo a peça lá na ponta está ganhando, né? E realmente isso é uma coisa escandalosa, né? Quando a gente percebe É, que essas pessoas que trabalham em condições subhumanas, ganhando, né, um salário de fome mesmo. E aí, como você uhum, muito bem falou, uma coisa que eu sempre tento passar para os meus alunos que muitos países desenvolvidos, nos seus países, eles têm uma política super restritiva em termos ambientais, em termos trabalhistas, então você tem que pagar um salário mínimo, você tem que ter condições, sim, né, dignas de trabalho, só que aí o que acontece? Ela pega e vai produzir, como você falou, no Camboja, na Indonésia, na Índia, na China, países que têm uma política menos restritiva ambiental e menos restritiva trabalhista, e que muitas vezes o uhum, consumidor que está lá na ponta ele não tem ideia, né? Ele pensa que ele está não, comprando exato. daquela marca e que aquela roupa é produzida naquela marca, mas se você for ver, sempre tem Uhum, lá, né? Produzido no país X, né? E eu tenho uhum, visto, por exemplo, quando eu passei, né, um ano lá na Itália, e eu vi que tem muitos fornecedores chineses indo se instalar na Itália. Então, a empresa, uhum, para ela manter aquela made in Italy, né, ela precisa ter um uhum. percentual de fornecedores que estão instalados na Itália. Só que aí o que acontece? Nossa, Não uhum, necessariamente é um fornecedor italiano, é um fornecedor sim, chinês, é um fornecedor, né, de outro país, e que não têm as mesmas condições de trabalho, muitas vezes trabalham até 24 horas por dia, né, com gente ali cozinhando no mesmo local que eles produzem, dormindo no mesmo local uhum, que eles trabalham, com criança uhum, trabalhando, sem segurança, né, no uso de maquinários, enfim. Então, a gente precisa se preocupar mais, né? Precisa, acho que, sim, pensar um pouquinho ali fora da caixa, e será que eu preciso disso mesmo, dessa peça mesmo, né? E será que a pessoa que está, né, valorizando ali a mão de obra que está por trás disso? Aqui no Brasil a gente tem também vários casos de trabalho escravo, inclusive da Zara, que você próprio comentou, uhum, que tiveram ali trabalhadores bolivianos que estavam trabalhando com o passaporte retido pelo terceirizado da Zara, né? uhum, E que muitas vezes dormiam e trabalhavam num cubículo, e aí sim, a Zara veio falar, não, mas eu contratei o fornecedor X, eu não sabia, digamos assim, é, né? Eu não sabia, entre é, aspas, que quem estava produzindo eram trabalhadores ilegais, imigrantes ilegais que estavam no Brasil e que não estavam recebendo um salário justo. Mas, quando a uhum, empresa paga pelo custo, ela tem noção de que aquele custo é muito mais com barato por certeza. algum motivo. Então, ela é corresponsável, né? Então, é meio balela você ficar falando esse tipo de coisa. E isso que você falou do Eu concordo. greenwashing também, do greenwashing é muito importante. Agora está surgindo até um novo termo para as questões sociais, que é o blue washing, né? Quando Uhum, você não tem, de fato, políticas sociais e você faz a propaganda como se tivesse. Isso é muito perigoso, né? Porque a partir do uhum, momento que você tem essa
essa valorização de aspectos sociais e aspectos ambientais, muita empresa quer surfar nessa onda, né? E não Com necessariamente certeza. implementando políticas sólidas e robustas para isso. Então, acho que o consumidor Uhum, ele tem que estar muito, muito consciente, né, de tudo isso. eu concordo. Muito bom Uhum. te ouvir falar sobre tudo isso. Eu concordo demais. E uma coisa que tem sido discutida muito, que pode ajudar muito nisso, né, é o que eles chamam de passaporte de produto, né? Que é você explicando e transparente, assim, da forma possível, da forma mais transparente possível, como aquilo foi produzido, quem produziu, de onde veio, quanto custou, entende? Então, você vai ter acesso a isso como um consumidor, entende? Você pode acessar isso. E esse passaporte de produto, ele tem sido, né, discutido como uma das melhores, maiores, né, ah, como fala, experiências, né, para transformar a indústria da moda. Muito legal, É muito bom. isso. Vamos, alguém tem alguma pergunta? Querem saber alguma coisa? Por favor, Bom, perguntem. vocês me ouvem? Sim, Sim, Oi, bom dia, Pedro. Tudo bem? Meu nome é Weslaine, eu faço parte da Dialogues. Estou pesquisando aí para o meu TCC, Mercado de Brechó aqui do DF. E oi? eu acho que Alô? travou, né? Eu acho que travou. Oi, Slaine, tá por aí ainda? Ela parece que está online, mas... A Slaine, está ouvindo a gente? Enquanto a Slaine volta, alguém quer fazer mais alguma pergunta, pessoal? Podem ficar à vontade. Acho que está todo mundo tímido, viu, Pedro? Ou é porque entenderam tudo, que você fez uma exposição muito clara, também muito legal, muito informativa, né? Ou estão Eu falei tímidos. muito. Não, mas foi Não, ótimo, foi não. excelente, muito bom. Então, também, eu acho que o Obrigado. Pedro, né? O Pedro também tem compromissos aí. Tem uma diferença de fuso de quantas horas, Pedro, aí? 5? 5 horas. 5 horas, né? Então, eu não sei se o Slane voltou, mas não tô conseguindo ouvir nada aqui. Bom, eu acho que se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode encaminhar para o encerramento, né? Pedro, agradeço muito, muito a sua colaboração, seu tempo para participar do evento conosco. Foi ótimo, excelente. Vamos disponibilizar, então, no YouTube, né, para que quem queira acessar, eu vou divulgar também nas redes sociais do Gelogs, para que a gente possa fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, né? E sem dúvida a gente vai te convidar para outras oportunidades também. Você está super de parabéns, foi tua primeira palestra sobre o Slow Fashion Movement, mas foi um sucesso, obrigada. Se você Obrigado, puder, obrigado. Pedro, se você puder disponibilizar os slides, para eu pegar essas informações para divulgar também, até a questão dos voluntários, né? Aí você me avisa, se não, Tá. algum material, né, que vocês tenham para que a gente possa divulgar. Vai ser um prazer divulgar Uhum, e colaborar com vocês, né? Vamos ver se a gente consegue mais uhum. voluntários do Brasil. E muito obrigada pela tua exposição. Depois eu vou te mandar um certificado também, tá bom? Obrigado, E obrigado. obrigada, se sinta super bem-vindo para voltar né, nos nossos encontros. Quem sabe a gente se conhece pessoalmente daqui a um tempo também. Desejamos muito sucesso aí nas tuas pesquisas, né, na tua atuação como representante brasileiro do Slow Fashion Movement. E vamos aí fazer a nossa parte para que a gente possa mudar um pouquinho, pelo menos, dessa realidade, né? Obrigada, Pedro. Se quiser falar alguma coisa, deixar alguma mensagem, fica à vontade. Eu só agradeço pelo convite novamente. É muito bom, né, poder compartilhar um pouco, né, dessa luta que a gente tem feito. Eu espero que as pessoas se interessem por fazer parte do movimento. A gente está precisando de pessoal. É, e, e é isso. A gente conversa pelo WhatsApp, Patrícia. Eu te mando o conteúdo também para
Se alguém quiser rever os slides, quiser, né, a gente pode conversar também. Eu posso deixar meu WhatsApp, a gente bate um papo a respeito. Vou deixar aqui no chat o WhatsApp. E aí a gente vai conversando a respeito. Sempre que tiver o preciso para, né, para trazer mais gente para o movimento e para buscar nessa sustentabilidade verdadeiramente dentro da indústria da moda. E é isso. Obrigado. Muito obrigada e parabéns, Patrick. Pedro Patrick, pela tua. Eu sempre penso no Patrick porque é parecido com Patrícia. Parabéns, Pedro. Desejo muito sucesso, viu? E tudo de bom para você. Muito obrigada pela participação. Agradeço a todos também que estão aí online pela participação. E a quem vai assistir depois, né, posteriormente também, pelo YouTube. Perfeito. E muito obrigada. Desejo obrigado. uma boa semana, um bom dia a todos. Tudo de bom para todo mundo. Um abraço. Tchau. Tchauzinho. Com